Olá, professor Luiz Antônio aqui para mais uma aula de resolução de equações do segundo grau. Segunda parte aí da resolução de equações do segundo grau incompletas. Dessa vez, quando o termo C é igual a zero. Se você ainda não assistiu o vídeo introdutório de equação do segundo grau, se você ainda não assistiu o vídeo de equações incompletas, onde o termo B é igual a zero, eu sugiro que você assista primeiro antes de dar continuidade, para que você entenda melhor, tá bom? O exemplo 1 que eu trouxe para você aqui, nós temos que resolver a equação x² mais 2x igual a zero. Nós temos que encontrar o conjunto de solução dessa equação do segundo grau. Observe que ela é uma equação do segundo grau incompleta, por quê? Porque nessa equação o termo A vale 1, o coeficiente B vale 2 e o coeficiente C ele é zero. Portanto, equação de segundo grau incompleta e que nós podemos utilizar o método que eu vou mostrar para vocês, chamado método da fatoração. Tudo isso que está no primeiro membro da nossa igualdade, x² mais 2x, nós vamos fatorar essa expressão que está no primeiro membro. Nós vamos colocar o x em evidência, vamos utilizar o caso de fatoração, que é fator comum. Então, se colocarmos o x em evidência, vamos ficar com x que multiplica x mais 2, isso igual a zero. Observe que, se aplicarmos a propriedade distributiva aqui, ó, se você multiplicar x por x e depois multiplicar x por 2, você vai obter a expressão original, que é x² mais 2x. É uma maneira de você tirar a prova real, verificar se a sua fatoração está correta. Dando continuidade, eu tenho aqui o produto de dois números, ó. X é um número e x mais 2 é outro número, que multiplicados está resultando em zero. Isso quer dizer que o primeiro deles é zero, ou o segundo, que é x mais 2, é zero. Note que já encontrei uma das raízes dessa equação do segundo grau aqui, ó, x igual a zero. E a outra vai ser calculada aqui, ó. Se x mais 2 é igual a zero, é porque x é igual a menos 2. Então, acabou, encontrei as duas raízes da nossa equação do segundo grau. Conjunto solução, vou escrever aqui o conjunto solução dessa equação do segundo grau, tem os elementos menos 2 e 0. Tudo bem? Próximo exemplo, 2x² menos 3x igual a zero. Tem uma outra equação onde o termo A é 2, o termo B é menos 3 e o termo C é zero. Portanto, equação de segundo grau incompleta. Vamos utilizar a mesma dinâmica do exemplo 1. Vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu fico com x que multiplica 2x menos 3 igual a zero. Tira a prova real para ver se a sua fatoração está certa. X que multiplica 2x dá 2x². X que multiplica menos 3 dá menos 3x, está correto. E agora, x é igual a zero, ou 2x menos 3 é igual a zero. Uma raiz já apareceu, x é igual a zero, e a outra vai aparecer aqui, ó. Se 2x menos 3 é igual a zero, é porque o 2x é igual a 3. Fiz o menos 3 aparecer no segundo membro da nossa equação. E, finalmente, x é igual a 3 meios. Encontrei a segunda raiz da nossa equação do segundo grau. Conjunto de solução. Vamos escrever aqui o conjunto de solução, que é um conjunto que tem os elementos 0 e 3 meios. Tudo bem? Mais dois exemplos para você, para ver se você entendeu. Exemplo 4. Menos x² mais 4x é igual a zero. Antes de fazer qualquer coisa aqui, observe que é interessante multiplicarmos a nossa equação por menos 1. É um artifício, um método que muitos estudantes de matemática utilizam aí para resolver equações do primeiro e do segundo grau. Por que multiplicamos por menos 1? Para fazer o coeficiente A ficar positivo. Isso vai ser muito importante quando estivermos resolvendo as equações do segundo grau completas. Isso vai ser muito interessante. Vamos encontrar x² menos 4x é igual a zero. Coeficiente A dessa equação do segundo grau
1. Coeficiente B dessa equação do segundo grau, menos 4. Coeficiente C, 0. Portanto, equação do segundo grau incompleta. Vamos utilizar o método da faturação? Coloca o x em evidência. X vai multiplicar x menos 4. Tudo isso igual a 0. Então, produto de dois números, o produto de dois números está dando 0. Isso significa que o primeiro deles é 0, ou o segundo, que é x menos 4, também é igual a 0. Dessa segunda equação aqui, eu chego à conclusão que x é igual a 4. Portanto, o conjunto solução dessa equação do segundo grau tem os elementos 0 e 4. Alguma dúvida até aí? Olha para o exemplo 5. 21x ao quadrado mais 7x é igual a 0. Antes de mais nada, observe que todos os coeficientes são divisíveis por 7. Então, eu posso dividir tudo por 7 antes de resolver a equação. 21 dá para dividir por 7 e 7 também dá para dividir por 7. Então, ficaremos com a seguinte equação: 3x ao quadrado mais x é igual a 0. Os coeficientes eles reduzem, tá vendo? Quando você simplifica uma equação. Nem sempre vai ser possível simplificar, é claro, mas sempre que possível é bom você fazer. Então, nessa equação do segundo grau, nós temos que o coeficiente A é 3, o coeficiente B é 1 e o coeficiente C é 0. Então, vamos utilizar o método da faturação? Coloca o x em evidência. X vai multiplicar 3x mais 1, isso é igual a 0. Então, primeiro fator, x, escrevemos que ele é igual a 0, ou o segundo fator, que é 3x mais 1, escrevemos que 3x mais 1 é igual a 0. Dessa segunda equação, vamos chegar à conclusão que 3x é igual a menos 1, e finalmente que x é igual a menos 1/3. Vamos escrever aqui, ó, o conjunto solução dessa equação do segundo grau. É um conjunto que tem dois elementos. Quais são eles? Menos 1/3 e o outro elemento é 0. Mais dois exemplos para você resolver. Exemplo 6. Menos 4x ao quadrado mais 2x é igual a 0. Antes de mais nada, observem. Posso dividir toda a equação por menos 2. Os dois coeficientes que aparecem aqui, ó, o menos 4 e o 2, os dois são divisíveis por menos 2. Fazendo isso, vamos chegar a 2x ao quadrado menos x igual a 0. Vamos identificar agora os coeficientes dessa equação do segundo grau. Coeficiente A vale 2, coeficiente B menos 1, coeficiente C 0. Colocando x em evidência, temos x que multiplica 2x menos 1 igual a 0. X é igual a 0 ou 2x menos 1 é igual a 0. Dessa segunda equação, vamos chegar que 2x é igual a 1 e x é igual a meio. Tá aí, conjunto solução dessa equação do segundo grau. É um conjunto que tem os elementos 0 e meio. Observou uma coisa interessante? Observou que toda vez que uma equação do segundo grau incompleta tem o coeficiente C igual a 0 e o B diferente de 0, aqui, ó, uma das raízes é 0. Isso sempre vai acontecer, tá bom, pessoal? É importante você observar isso. Exemplo 7. 12x ao quadrado menos 3x igual a 0. Os coeficientes podem ser divididos por quem agora? Podemos dividir o 12 e o menos 3 por qual valor? Podemos dividir tudo por menos 3. Está observando isso? Isso aí é prática. Com o tempo você vai começar a visualizar, enxergar esse tipo de coisa aí. Se dividirmos então a equação toda por menos 3, ou por 3, né? Por 3 é melhor, vamos chegar a 4x ao quadrado menos x é igual a 0. Tá vendo? Se eu dividir 12x ao quadrado por 3, dá 4x ao quadrado. Se eu dividir menos 3x por 3, dá menos x. Nessa equação do segundo grau, o coeficiente A vale 4, o coeficiente B vale menos 1 e o coeficiente C
vale zero. Colocando x em evidência, o x ele vai multiplicar 4x menos 1 igual a zero. Tá aí. Então, o produto desses dois números aqui está dando zero. Significa que o primeiro é zero ou o segundo, que é 4x menos 1, é zero. Dessa segunda equação aqui, chego à conclusão que 4x é igual a 1, x é igual a 1 quarto. Conjunto solução. Vamos escrever o conjunto solução aqui no cantinho dessa equação do segundo grau. O conjunto solução é um conjunto que tem os elementos 0 e 1 quarto. Tudo bem? Está fazendo sentido para você isso aí? Mais dois exemplos. Mais dois exemplos aí, ó. Exemplo 8. 5x ao quadrado mais 10x igual a zero. Podemos agora dividir todos os coeficientes por menos 5. Dá para dividir todo mundo aí por menos 5. Então, vamos chegar à equação x ao quadrado menos 2x igual a zero. Observou que os coeficientes eles reduzem, eles diminuem? Melhor para trabalhar, né? X ao quadrado menos 2x igual a zero. Coeficiente A é 1, coeficiente B, menos 2, coeficiente C é 0. Coloca o x em evidência. X vai multiplicar x menos 2 igual a 0. Então, x é igual a 0 ou x menos 2 é igual a 0. Dessa segunda equação, se x menos 2 é igual a 0, é porque x é igual a 2. Conjunto solução da equação do segundo grau, 0 e 2. Beleza? Está conseguindo acompanhar aí o raciocínio? Exemplo 9, dá um pause. Dá um pause no vídeo aí, tenta fazer esse exemplo 9 sozinho. Dando continuidade, vamos lá. Menos 35x ao quadrado mais 14x. Posso dividir a equação toda por qual valor? Posso dividir a equação toda por menos 7. Todos os coeficientes são divisíveis por menos 7. Dividindo menos 35x ao quadrado por menos 7, fico com 5x ao quadrado. Dividindo 14x por menos 7, fico com menos 2x. Isso é igual a zero. Quais são os coeficientes agora dessa equação? Coeficiente A é 5, coeficiente B, menos 2, coeficiente C, 0. Vamos colocar o x em evidência? X vai multiplicar 5x menos 2 igual a 0. Então, x é igual a 0 ou 5x menos 2 é igual a 0. Dessa segunda equação, chego à conclusão que 5x é igual a 2 e, finalmente, x é igual a 2 quintos. Conjunto solução da equação do segundo grau do exemplo 9. Conjunto solução é um conjunto que tem os elementos 0 e 2 quintos. Então, aqui as raízes, ó. X é igual a 0 e a outra raiz está aqui. X é igual a 2 quintos, portanto, conjunto de solução da nossa equação é isso aí. Espero que você tenha gostado. Estuda, refaz os exercícios. Você só vai melhorar se você praticar. Dedique-se, se esforce, tenha paciência, que você vai conseguir melhorar, você vai conseguir resolver. Pega a nossa lista de exercício aí e faz. Grande abraço, até a próxima aula.